Olá, seja bem-vindo ao nosso Pode Crer, para mais um bate-papo de fé, né? E hoje nós vamos analisar uma das frases mais importantes de toda a Bíblia, dita por João Batista. É o momento em que a história de Israel e o futuro da humanidade se encontram na pessoa de Jesus. E para guiar a nossa imersão, né, com muita sabedoria, nós temos aqui o nosso pastor Hamilton Silva, um pastor que transforma, né, teologia em vida prática. Pastor Hamilton, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem, Alexandre, graças a Deus. Muito obrigado por nós estarmos juntos mais uma vez, né, dando continuidade ao nosso projeto da exposição no Evangelho de João, mais uma vez pela TC Multimídia, sempre sendo dirigido pelo nosso querido amigo Lucimar Faria. Isso, o prazer é todo nosso, né? O senhor está sempre trazendo uma palavra de fé, né, que transforma a vida de todos nós, né, pastor? Pastor, vamos falar de João Batista hoje, né? A declaração de João Batista é uma ponte teológica. Ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1,29, né? O que essa metáfora do Cordeiro significa para o judeu no primeiro século, nas leis do Antigo Testamento, pastor? Olha, querido Alexandre, quando nós olhamos para o Evangelho de João, um dos propósitos do Evangelho de João o apóstolo, é dizer que João Batista não era a luz, ele veio para testificar da luz. Então você olha no contexto do capítulo 1, dos versos, desde da última exposição que nós fizemos, por exemplo, do 23, né? João Batista diz que ele é a voz que clama no deserto, mandando dizer essa mensagem para os fariseus, que havia mandado perguntar se ele era Elias, se ele era profeta, e porque se ele não era nem profeta, não era Elias, por que ele estava batizando, né? Eu creio que é importante nós olharmos porque os ouvintes de João Batista do primeiro século, né, eles tinham a compreensão veterotestamentária do que era o Cordeiro, né, do que significava o Cordeiro, né, o Cordeiro que deveria ser morto, imolado, né, e o sangue aspergido para que os pecados fossem cobertos, os pecados fossem perdoados, né? Então, quando eu creio, né, quando João Batista aponta eis o Cordeiro, eu creio que deve ter dado uma bugada na cabeça daqueles que estavam ouvindo, né? Tanto é que nós formos andar mais um pouco à frente, depois do capítulo 5, Jesus Cristo diz, aquele que come a minha carne, que bebe o meu sangue, não tem fome, não tem sede, também trouxe muito estranhamento para os ouvintes de Jesus Cristo, né? Então, para um judeu do primeiro século, ouvindo isso, com certeza produzia espanto, né? Mas é importante nós observarmos algumas coisas dentro desse contexto. Primeiramente, precisamos olhar para uma referência tripla. Primeiro, o Cordeiro Pascal de Êxodo, né? Antes das 10 pragas, né? Moisés dá a orientação que deveria ser morto um cordeiro, o sangue passado no umbral das portas, né, para que o primogênito dali não fosse morto pelo anjo da morte que estava passando. A segunda questão que devemos colocar é o cordeiro de Levítico, né, onde os levitas, especialmente da família de Arão, eles tinham essa autoridade do sacrifício, né, e de aspergir o pecado, de aspergir, melhor dizendo, o sangue para remissão de pecados. E a ideia do servo sofredor, né, de Isaías 53, versículo 7, né, a sombra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Separei aqui o texto, que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, era sombra, né? A sombra acabou, o sacrifício final chegou, né? E Jesus Cristo, então, traz para nós essa compreensão clara de que ele é o Cordeiro de Deus, anunciado por Moisés, anunciado ali também em Levítico, né, acerca do Cordeiro que deveria ser sem defeito, sem mácula, né? E então a implicação disso para nós hoje é que Jesus Cristo é esse Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício para remissão de pecados. Pastor, e a ênfase é que tira o pecado do mundo. No presente, não é que encobre, mas que remove. É isso, né? Qual a diferença prática entre ter o pecado coberto e ter o pecado tirado, da perspectiva da nova aliança, pastor? Bom, mais uma vez eu quero trazer aqui dois textos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, para a gente fazer essa ponte, essa ligação. Por exemplo, na confissão no Salmo 32, que é um salmo de Davi, que ele expressa acerca desse assunto de perdão de pecados, diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E um texto no Novo Testamento que nos ensina muito, que é Hebreus no capítulo 9, versículo 28, que diz o seguinte: assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então a ideia é que o sacrifício do Velho Testamentário, ou no Velho Testamento, apontava para Cristo. Então a ideia de cobrir, a ideia de estar debaixo, ou seja, Deus ali estava perdoando os pecados. Mas é importante lembrarmos que esse sacrifício ele era contínuo no Velho Testamento, ou seja, continuamente era apresentado. Então tínhamos a expiação que era feita uma vez no Santo dos Santos, né? E o sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos, e também havia os pecados pessoais, que a pessoa ia até o sacerdote para oferecer algo pelo seu pecado. Então, Hebreus trata muito disso, o capítulo 9, de sacrifícios contínuos, né? Só que no Novo Testamento, Jesus Cristo, o texto diz que ele fez de uma vez por todas. Então, o sacrifício de Jesus, como Cordeiro de Deus, ele é único. Ele não precisa ser feito novamente. Não há necessidade de um sacerdote. Nós somos, segundo a Bíblia, nós somos sacerdócio real, nação santa, né? Povo de propriedade particular e exclusiva de Deus. Então, no Novo Testamento, nós temos então Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que fez de uma vez por todas esse sacrifício. Não há necessidade de repetirmos esse sacrifício. Então é importante olharmos essa diferença do que é coberto, né, e que é tirado no Novo Testamento. Então, no que é coberto apontava para Jesus, era a sombra do que haveria de vir. Então ali o pecado era perdoado, no sentido de coberto, de estar Deus, ele perdoava o pecado, ele não olhava para aquele pecado, né? Desde que o penitente fosse de um arrependimento sincero, né? Mas isso aponta para Jesus Cristo, é um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas, não há mais necessidade de sacrifício. Uma vez para sempre, Jesus Cristo fez esse oferecimento que nos perdoa os pecados presentes, os pecados futuros. Pastor, então o João Batista era um homem mais popular da época, né? Só que ele abdica de todos os holofotes, não é isso? E aponta tudo para Jesus, sim, como o centro. Sim. Com o reconhecimento de Jesus como Cordeiro de Deus,
deve influenciar a nossa forma de evangelizar e de viver o nosso chamado? Sim, é importante a gente fazer citação de mais um texto, de Pedro, capítulo 1, verso 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. É interessante, eu quero trazer essa compreensão para nós, bem interessante, e isso é importante trazer essa ideia aqui. Então, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro simboliza a mansidão, simboliza a pureza, né, que aponta para Jesus. Isaías 53, verso 7, fala desse Cordeiro. Então, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi sacrificado. E, posteriormente, então, Jesus Cristo também, ele é o leão. Mas, naquele momento, Jesus Cristo era o Cordeiro, mas ele também é o leão de Judá. Mas isso, para nós, traz a ideia de remissão de pecados, né, de purificação dos nossos pecados, mas tem implicações. Aqui é importante, Alexandre. Eu preciso compreender que Jesus Cristo perdoou os meus pecados, mas para eu andar em novidade de vida, uma vida comprometida com o reino de Deus. Lembra que no outro programa nós falamos que é muito mais do que pauta moral, é uma mudança de vida, é uma mudança de atitude, é um processo de santidade, é um processo de um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus Cristo. Não é que nós deixamos de pecar, nós somos pecadores, mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, andar com Jesus, caminhar com Jesus tem implicações. Eu preciso parecer como Jesus. Ou seja, mesmo que seja uma cópia imperfeita, né? Mas eu preciso parecer com Jesus. E como Jesus Cristo se portou no mundo, diante das pessoas, diante das mulheres, diante do fariseu, dos publicanos, né? Diante da mulher pecadora, diante do leproso, né? Diante daqueles que estavam famintos, daqueles que estavam sem a proteção social do Estado, né? Vivendo uma vida não somente de circunstância social difícil, mas também de pecado, de distanciamento. E Jesus Cristo, com sua morte, ele traz essas pessoas, ele busca essas pessoas, ele compra essas pessoas para o Pai. E Jesus Cristo também nos dá a lição de humildade, né? Jesus Cristo, ele foi humilde até a morte, e morte de cruz, para também nos ensinar a humildade, nos ensinar que nós não somos mais do que ninguém, né? Nós precisamos ter essa compreensão de que eu preciso ter a compreensão de que eu preciso ser humilde, eu não posso ser soberbo diante de Deus, e nem soberbo diante das pessoas. Eu quero, com muita tranquilidade, meu querido Alexandre, com muito respeito, né, e diante de Deus, muitas vezes, as pessoas, quando encontram o caminho cristão de andar como Jesus andou, muitas vezes as pessoas querem julgar as outras, né, condenar as outras pessoas. Então, se nós encontramos o perdão de Jesus, eu acho gloriosa uma frase que diz o seguinte: quem é você que julga servo alheio? Da mesma medida que você julga, você também será julgado. Então, nós recebemos graça de Jesus, o amor de Jesus, então nós precisamos também expressar essa graça, expressar esse amor para com as pessoas, não com a perspectiva do julgamento. Eu lembro, na minha condição pastoral, geralmente o pastor passa muito pelo que eu vou te dizer agora. Algumas pessoas chegavam assim: pastor, mas o fulano de tal, aquele jovem anda assim, anda daquele jeito. Pastor, como é que faz? Eu falei: meu irmão, você já andou com ele? Você já sentou com ele? Você já tomou um café da manhã com ele? Você já bateu um papo com ele? Você já ouviu, né, o que ele tem a dizer?
É interessante que eu digo, e esse moço hoje é um moço, é um empresário, ele é pai de família, um moço amoroso com a esposa, amoroso com o filho, cuidadoso. Então ele passou aquele período da adolescência e da juventude, né? Então aquele que era mais maduro na fé, aquele que tinha uma compreensão, aquele que deveria demonstrar uma compreensão maior, porque essa pessoa era líder, que eu estou te falando, ele não teve compaixão, ele não andou com aquele jovem. Não, mas ele trouxe a carga para o pastor. O pastor, não para andar com aquela, mas para punir aspecto moral, de conduta, mas sendo que ele mesmo não teve a coragem, a hombridade, a humildade de andar com aquele querido. E hoje ele não saiu da igreja, está na igreja, é casado, é um empresário bem-sucedido, não porque é bem-sucedido, eu estou dizendo o que ele é hoje, é um bom pai de família, entendeu? Um cara extremamente amoroso com a esposa, muito carinhoso com o filho. E aí? Então a igreja, muitas vezes, ela quer estreitar mais ainda a porta do que Jesus Cristo diz, que larga a porta que nos dá perdição, né? E estreita o caminho que conduz à vida eterna. A igreja quer estreitar mais ainda, não no sentido das doutrinas, da pregação, não, mas com costume, ações, atitudes, no sentido de fechar o reino, as portas do reino, ou ficar na porta e não deixar o outro entrar e ninguém passar, que ninguém passa. Só eu, que sou o bom, eu passei. É isso aí. Olha que palavra, viu, pastor? E para dar sequência aí, nós já iremos deixar o convite para que o senhor retorne aqui no nosso Pode Crer, para que o senhor traga uma outra palavra poderosa como essa, né, na sequência aí do próximo programa. E queremos agradecer ao senhor imensamente aí por trazer todo esse conhecimento que o senhor tem para nós aqui, para todos nós, né? Nós temos que aprender a cada dia e isso é maravilhoso. O senhor está nos trazendo a palavra para ir edificando as nossas vidas, né? Alexandre, eu particularmente eu me sinto extremamente gratificado, né? Pelas circunstâncias que eu já passei, né, ministerialmente falando, os meus embates, né, para poder tentar olhar a juventude com mais amor de graça de Jesus, com a misericórdia de Jesus, tentar andar com essa juventude, né? Eu comprei muitas brigas no sentido de defender esses jovens, de andar com eles, que muitas vezes aquilo que você esperava que fosse mais maduro, às vezes a pessoa às vezes que não tem paciência, mas um dia ele foi adolescente. Um dia ele passou pela juventude, um dia ele teve os seus erros, suas falhas, né? Então eu sou muito agradecido a Deus por estar aqui e estar fazendo essa exposição do Evangelho de João, né, que é extremamente maravilhoso, importante para os nossos dias. Então eu sempre peço para você, meu querido, digo como encerramento, palavra de encerramento, né, que Jesus Cristo ele ama você, ele se entregou por você, ele tirou os seus pecados ali na cruz, né? A Bíblia diz que ele cancelou todo o escrito de dívida que constava de ordenanças, de coisas da lei, né? Nós temos a graça de Jesus Cristo que nos deu a salvação, que o sangue dele foi derramado por nós e cancelado todo o escrito de dívida. Então tem um hino que diz, um hino do Inário Presbiteriano e da harpa cristã, que diz: eu venho como estou. Então venha como você está a Jesus Cristo. E com certeza, conforme João 10, ele não vai te lançar fora. Pelo contrário, das mãos dele e do Pai, ninguém vai arrebatar, ninguém vai tirar você como ovelha nas mãos de Jesus. Amém, pastor. Palavra maravilhosa e nós agradecemos imensamente pela sua presença. Pastor, eu gostaria de deixar aqui um desafio junto com o senhor aqui para o pessoal que está nos assistindo. O desafio é o seguinte: você já viu Jesus como o Cordeiro de Deus? Sua vida é transformada pela verdade de que o seu pecado foi removido?
e não apenas coberto, porque o interessante não é só ele tem que ser removido e não apenas coberto, né, pastor? Como o senhor havia dito na palavra de hoje. O Velho Testamento era a sombra do que haveria de vir, né? Então, o tirado é a conclusão final da obra redentora de Jesus, uma vez por todas. E nós queremos então convidar todos que estão nos assistindo para viver essa liberdade, né? E eu gostaria que você compartilhasse aí, né? Deixasse o seu like aí nas nossas redes sociais. Siga as redes sociais do pastor, as nossas redes sociais aqui, onde nós estamos levando para você a palavra de Deus a cada momento, todos os dias, tá? E ficamos aqui e aguardamos você aí no próximo, pode crer. Eu agradeço também. Deus abençoe em nome de Jesus.